Putz, Dev, já começou a brincar com Rake, mas gostaria de ver alguns casos reais. Vamos tentar fazer alguns? Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. De tudo isso, vamos lá. Caso você não tenha visto, tem um vídeo anterior a esse aqui com o básico, introdução ao Rake. System Rake. Pra mim tá bom. Por hora tá bom pra gente criar algumas coisinhas só pra gente explorar o que pode ser feito. Open Terminal, fecha, Code. Ponto. Beleza. Vamos começar bem simples e algumas coisas que podem ter passado batido na outra, que eu não posso não ter esquecido ou não, mas são interessantes a gente citar aqui. Para começar, a gente vai ter um Rakefile, que vai ser o nosso ponto de entrada. Então, vamos criar uma task só para a gente testar se está funcionando e a gente brincar um pouquinho aqui, tá bom? Então, a task greeting do puts hello terminal, fecha esse cara desse lado, rake greeting. Perfeito, até aqui nada demais. Se a gente fizer dessa forma aqui uma pastinha chamada rake lib, dentro dela a gente criar um arquivinho chamado, no caso vou chamar de greeting, poderia ser o namespace, mas como não tem, tá bom. Não, melhor, log.rake. Então eu vou criar arquivinhos com a extensão .rake dentro de uma pasta chamada rakelib. Aí eu vou pegar essa nossa task, deixa eu salvar, vou jogar dentro dele, perfeito, e vou tentar rodar de novo. Funcionou sem eu precisar dar require nem nada, interessante. Então o grande ponto aqui vou até mudar o nome da pasta só para, vai que, né? Batata, agora tá na batata. Tenta rodar de novo. Não sabe como lidar com greeting. Então se eu clicar aqui e voltar para rakelib e tentar rodar de novo, bom, funciona. Então por padrão, se a gente usar ele puro, se a gente usar a pasta rakelib e colocar os arquivos com extensão .rake aqui dentro, não preciso nem dar os requires, que o meu rakefile já vai entender automaticamente quem são eles. Outro ponto interessante é que eu posso configurar, porque como a gente viu lá, uma boa prática seria a gente ter a pasta lib/tasks e a gente ter nossa task lá dentro. Então, digamos que agora eu volte aqui, rakelib disabled. Pronto, não é mais a mesma pasta, então se eu tentar rodar ele não deve achar. Perfeito. Então, ao invés de usar rakelib, eu quero fazer o padrão lá do Rails, seguindo algumas docs, lib tasks. Eu venho no meu rakefile e vou ter rake.add rakelib e vou dizer onde ela está. Então, lib/tasks. Basicamente eu estou dizendo, beleza, agora adiciona ali a sua biblioteca ali para você poder mapear as rakes, esse folder aqui também, esse caminho. Se eu tentar agora de novo, bom, funcionou. Então agora eu estou lendo das libtasks. Então, por padrão, rakelib, a gente pode configurar e colocar libtasks para seguir o outro padrão do Rails e de alguns lugares por aí. Beleza. Tá bom. Tá bom. Agora, o que eu vou querer fazer aqui? A gente pode começar simples. É melhor começar simples, vamos lá. Nas minhas testes aqui, ao invés de log, não vou mais querer saber do log, não vou mais querer saber desse cara. Vamos criar um novo
rake aqui, um rake file, que vai ser file.rake. Beleza, eu vou criar um namespace, chamado file, e eu posso usar o file úteis, pode ser, file, eu vou ter que dar um require file úteis. Beleza, o que eu quero fazer? Eu quero lidar com arquivos. Minha ideia aqui é que a gente possa ter uma task em que ele pegue um arquivo do tamanho X e... perdi aqui. Que ele pegue uma imagem de tamanho X e tente reduzir ela. Vou deixar aqui aberto até. Beleza. Essa imagem... eu posso criar um test file. Então, vamos criar uma pastinha test files. Beleza. Nesse test files já tem uma imagem que eu separei aqui. Copy. Será que ele aceita isso? Né. Que beleza. Mas eu já tenho aqui, então, paste. Beleza, tá lá. Ela tá com exatamente 1 mega. Fotinho comum, 800 por 600. Beleza. Fotinho do parque da aclimação? Deve ser. Tá bom. Nossa, essa foto é antiga, hein? Peguei uma foto qualquer, mas não esperava tanto. Não vai mostrar que essa aqui já foi modificada, mas tá bom. Depois eu caço o original em algum lugar. Tem uns... quase 20 anos, 16 anos, só que eu tirei essa foto. Interessante. Curiosidades. Mas tá bom. Vou utilizar isso aqui agora, só pra gente ver. Então eu tenho aqui um PNG original. Vou copiar e colar ele. Só pra gente ter ali, que eu não quero mexer com ele. Eu vou querer mexer só com o .png. Pronto, tem uma imagem aqui. Perfeito. Tá bom. Voltando para o nosso coleguinha aqui. Então eu vou criar algumas coisinhas. Então já tenho o file úteis. Eu vou criar um file pattern, um padrãozinho. Que eu vou dizer para de onde eu quero que ele busque. Então, por exemplo, poderia ser assets barra qualquer pasta dentro, qualquer arquivo que termine com PNG. Beleza. Se não, que é o que a gente vai usar aqui de fato, eu vou fazer um nosso teste files barra qualquer pasta, qualquer arquivo que termine com PNG. Eu vou até inverter eles, porque eu vou usar esse aqui de fato. Mas na prática a gente usaria alguma coisa tipo assets ali. Beleza. O que eu vou precisar também? Definir um tamanho. Ele está com mega, então vamos colocar ali 1 megabytes. Que vai ser 1_000_000. Tá bom. Agora a gente pode fazer a nossa task. Então, qual que é a ideia disso aqui? Optimize all PNG images inside the folder. Pode ser. E aí a gente vai criar uma task. Não tem nada demais. Optimize PNGs. Nossa. Optimize PNGs. Beleza. Esse cara aqui,
Eu posso passar um argumento para ele, que daí eu posso trocar aqui. Eu acho que vou fazer isso, deixar esse aqui só como fazer mais sentido mesmo. Deixa esse aqui como padrão. No nosso caso de uso, a gente vai usar esse. E aí, por quê? Porque a gente pode explorar um pouquinho mais. Aí o que eu vou passar aqui? Então, eu vou passar para ele um file pattern. Então, se não foi passado, vai usar o que está por default. Então, para a gente fazer isso, vai ter a current task, como tinha anteriormente, e os argumentos chave-valor. Beleza. Dentro dele, a gente pode falar que o file pattern vai ser igual a tentar achar dentro desse cara aqui o pattern. Se não passar nada vai ser nulo, ou file pattern. Beleza, então ele vai pegar ou o nosso padrão ou o que eu vou passar dinamicamente para ele. Beleza. Agora sim, as images são file list, procurando file pattern. Lista de arquivos baseados naquele padrão ali, tá bom. Images.each do image, vamos percorrer agora todos eles. If file.size da imagem for maior que o nosso 1MB, fazer alguma coisa. Puts optimizing image. Vamos ver se isso aqui já está dando algum sinal de vida, tá? Então, rec-t. Tudo junto, não tem underscore, erro meu. Perfeito. Então a gente tem ele aqui. Vamos ver primeiro se ele vai fazer isso aqui. Perfeito. Por quê? Rodei sozinho, ele tentou achar essa pasta, não tem essa pasta, não tinha o que percorrer. Agora, se eu fizer a mesma coisa, passando o nosso pattern. Perfeito. Só que é image. Beleza, vamos de novo. Então, ó, se eu tentar sem passar nada, ele vai pegar aquele não existe a pasta, não tem nada, não vai percorrer nada. Se eu passar agora o nosso test files, beleza, ó, achou lá o nosso coleguinha aqui. Nosso PNGzinho. Beleza. Agora o que só falta a gente otimizar. Então eu posso colocar agora sh opt png, que daí volta para aquele ponto opt png. Tudo que eu preciso fazer para ter esse cara aqui, um sudo apt install opt png para instalar ele. Mas como eu já tenho, ele vai dizer que já está instalado. Beleza, então opt png. Eu quero otimizar quem? Claro que a gente pode colocar muito mais configurações, né? Mas não é o ponto aqui. Meu ponto aqui são com as tasks. Pode pegar outras bibliotecas muito mais brutas, que é para que peguem não só PNG, etc e tal. Mas tá bom. Se tudo tiver dado certo, Optimize already. É que ele rodou a mesma coisa. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro nos arquivos. Tá. Essa aqui é original para a gente não perder ela de vista, um mega. Essa aqui é o clone dela, que é o que ele localizou, que a gente viu, e vou otimizar. Se eu rodar agora, então passando esse cara aqui e olhar agora o arquivo,
900k, foi de 1 mega para 900k. E ele faria isso com todas as imagens que eu poderia ter aqui dentro. Então, bem interessante. Esse aqui é o primeiro caso de uso. Pode ter uma task. Faz uma task aí que de tempos em tempos roda na pastinha de arquivos que estão subindo ou vão subir ou colocar em algum lugar e tenta reduzir o tamanho delas antes de subir. Ou mesmo dos próprios assets. É interessante essa funcionalidade. Beleza. Essa aqui foi a brincadeira fácil, divertida, lúdica. Agora a gente vai um pouquinho mais fundo. Eu tive um comentário. Deixa eu ver se eu abro aqui o Firefox. @puts_dev. Beleza. Vídeos. Nesse último vídeo de Rake. Onde... Aqui. Já tá em tempo, beleza. O colega aqui, o Vulcano, botou lá. Montagem, ótimo assunto. Para fazer outro vídeo de como montar um arquivo .ray para popular banco de dados e qual a diferença entre fazer por Rake e Seeds. Achei bem interessante. Eu já tinha algumas coisas preparadas, mas depois que ele trouxe isso aqui, eu falei, ainda dá tempo, eu vou mexer em algumas coisas e trazer esses pontos que ele trouxe aqui. Então tem um pouquinho mais de coisas, tá divertido. E eu vou conversar disso aqui depois no finalzinho, mas tá bom. Eu vou montar então um Rake também para popular um banco de dados e vamos fazer mais uma ou duas coisinhas. Beleza. Então vamos mexer com o banco. Eu vou chamar de database. Poderia chamar de DB, mas vou chamar de database. Então, new file, database.rake. Eu acho que eu conseguiria com DB, tô na dúvida. Mas tá bom. Namespace, por que eu tô pensando nisso? Namespace. Que eu vou chamar o namespace de DB. Mas eu vou seguir assim, do jeito que tá. E se achar que ficou ruim, eu mudo. Vamos começar simples. A primeira coisa que eu vou querer fazer... Eu vou considerar aqui que eu tenho um banco do Postgre instalado, tá? Então, como eu tenho o meu Postgre instalado no meu Ubuntu ou na minha máquina, ou no seu servidor, com certeza ela tem alguma funcionalidade de dump, se for mais que ele também vai ter, etc e tal. E eu sei, se a gente colocar pg underscore no terminal, apertar 2 vezes tab, ele dá as opções e eu sei que eu tenho pg dump. Então, eu sei que minha máquina tem um pg dump, eu posso usar o pg dump para fazer um backup do meu banco. Eu vou fazer um dump do banco. Perfeito. Então, vou utilizar isso aqui, nossa primeira coisa. Então, o que eu vou querer é uma descrição onde dump database. São dump. Fazendo tudo errado. Fazer um dump do database. Então, aqui vai ter uma task batata do eng. Beleza. O que eu quero que essa aqui vai chamar? Dump. Simplesmente dump. Eu vou querer fazer diferente nesse cara aqui. Eu vou querer que ele receba um nome do banco. Mas caso não tenha, eu já vou querer deixar pronto também. Então, db name. E isso me leva a crer que eu também vou querer um db host. Poderia ter mais coisas do banco aqui, mas db, eu vou também ter que salvar esse cara em algum lugar. Então, db backup dir. Beleza, acho que para começar isso aqui já serve para mim. O host aqui, eu vou colocar pra gente brincar, tá? Se não me engano, é do Google. Só vou pingar nele, só para saber se está funcionando. Depois a gente pode pingar num que não vai devolver nada, tipo, para ver se está funcionando. Por que eu estou fazendo isso?
Porque eu quero mostrar mais uma peculiaridade aqui, tá? Essa parte aqui é uma brincadeira lúdica, uma besteirinha, mas na prática aqui que vai estar o grande ponto do porquê eu estou fazendo essa brincadeira. Eu poderia ter o nome do banco por default lá da minha aplicação. Beleza. E a pastinha, então, backups. Ele vai criar uma pastinha aqui junto com essa aqui quando eu rodar, criando uma pastinha backups, colocando as coisas dentro. Tá bom, então, dump vai ter um name. E agora começa a brincadeira, né? Aqui eu vou querer, como a gente já sabe, corrente task, vírgula, e os argumentos. Perfeito. O target database vai ser igual, mesma coisa que a gente fez no anterior, QArgs e comercial, aí tenta ver se tem o db underscore. Ih, eu coloquei como... porque aqui eu coloquei como name. db name, fica mais claro, acho. Se não, o nome que já estava aqui antes. Beleza. Aí eu vou querer colocar puts dumping target database. Estamos fazendo dumping desse cara. Aí eu vou querer fazer um mkdir. Então eu vou querer dar um mkdir no diretório que eu já salvei aqui. Então criar a pastinha. Criou a pastinha, vamos pegar o horário atual, então timestamp, para a gente ter os dumps fáceis de localizar de qual horário. Então time.now.strf time passando os detalhes para ele ficar no formato certo. Pelo menos no formato que eu desejo. Que é ano, mês, dia, tipo um timestamp bonitinho. Então, year, month, day, aí, hora, 2. Não vou precisar dos 2 pontos. Não vai dar ruim. Minuto, segundo. Então, ano, mês e dia, hora, minuto, segundo. Deve funcionar. Esse S aqui vai dar ruim. Deve ser isso. Ano, mês, dia. Aí é minúsculo, hora. Tá bom. Então, agora, file. O path, o caminho completo dele. Aí a gente começa a fazer umas brincadeiras aqui. Então vai ser o db backupdir barra target database underscore misturado com o time stamp.sql e eu quero zipado para comprimir ele. Perfeito. Então o full path vai ser onde ele vai estar, o nome do banco com underscore o timestamp que foi feito o dump com a extensão SQL e zipado. É isso que eu espero que aconteça no final. E aí a gente vai ter o nosso comando sh que vai fazer o nosso pg underscore dump de quem? Do target database. Depois que ele fizer isso, aí sim a gente vai zipar ele, então gzip, que vai mandar ele para o nosso file full path. Perfeito. Então eu vou dar um dump no banco, zipar. Vou dar um dump no banco. O que sair desse cara eu mando para o gzip. E o do gzip eu salvo nesse arquivinho. Tá bom. E aí eu posso no final dar um puts backup saved to e file full path. Aqui, dizendo onde foi salvo. Teoricamente isso aqui já funciona, mas como eu disse, eu fiz mais algumas brincadeiras aqui que eu não estou utilizando ainda, mas eu quero para poder mostrar algo que pode ser feito aqui, tá? O
que eu quero fazer? Eu quero que esse cara aqui dependa de uma outra coisa, mas ainda assim eu quero que passe argumento para ele. Porque quando a gente bota para depender, geralmente a gente faria um negócio mais ou menos assim. Tá, mas e passando argumento? Isso aqui não vai dar errado, porque daí o argumento vai dar errado. Então, vamos criar uma outra task só para a gente brincar com essa parte que eu estou falando aqui agora. Desk check connection, para checar a conexão. Então, vou ter uma task check connection do end. Eles tudo queriam fazer um ping naquele endereço nosso lá. Então, vou dar um put checking, checando conexão. Eu vou dar um begin rescue. Beleza, um bloquinho de tentativa e erro de segurança, porque eu não quero que crache a aplicação inteira. Então, sh, eu vou pingar 4 vezes no nosso host. Beleza. Se algo der errado, eu vou jogar numa variável o erro, e eu posso tratar esse cara. Então, message vai ser igual a connection failed, a conexão falhou, e a mensagem dele é o error.message, que vem nesse carinha aqui. Beleza. Por que eu botei numa variável, não podia dar só o put direto, porque eu quero fazer uma brincadeira aqui a mais só pra gente ter. A gente também pode deixar coloridinho, para deixar mais bonitinho na hora de ler. Então, o formato que a gente vai utilizar para isso é esse cara aqui, que eu não lembro de cabeça, mas, quer dizer, tem uma vaga memória, mas é chatinho de lembrar de cabeça. Então, eu vou dizer que eu não lembro de cabeça. Onde vou ter minha message. Fechar esse cara e vou fechar ele assim. Se eu não me engano, isso aqui vai dar certo. Podemos testar aqui. Então, só para mostrar o que eu estou dizendo, vamos abrir o IRB. Message. Um erro qualquer. Puts message. Saiu branco. Agora, se eu fizer desse jeito, sai vermelho. Então, se eu der simplesmente um puts message, sai branquinho. Se eu der um puts com esse carinha aqui, eu estou pintando a mensagem de vermelho. Perfeito. E aí, se algo der errado, ele deu puts, mas não vai ter estragado nada, e aí sai do programa. Vamos ver isso aqui. Rake-t. Então, rake db check connection. Tá pingando. Perfeito. E aí, se eu colocar um que vai dar erro... Deixa eu deixar até bonitinho aqui, porque senão... Tá. Se eu deixar só um que dá erro... Vamos rodar. Tentando pingar. Um pouquinho, alguns segundos, que daí ele vai dar um timeout, alguma coisa assim, vai crashar só um poucos segundos. Só esperar um pouquinho. Pronto, crashou. Tá lá nosso erro, ó. Conexão falhou. Comando falhou com status 1. Ping no 333 foi o comando. Então, funcionou. Beleza. Agora que a gente tem esse de checar a conexão, eu quero que, então, antes de fazer o dump do banco, ele cheque a conexão. E como é que eu vou fazer? Aí fica um pouquinho diferente. Então, se eu já estou passando um parâmetro e eu quero que ele ainda dependa de outro cara, eu vou fazer isso aqui. Onde eu vou dizer que esse cara aqui vai ter um check connection. Então, vocês viram, eu fiz isso aqui com a vírgula, mas esse cara aqui depois vai chegar para esse cara aqui.
É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. O 13 está lá, então vamos tentar dar um dump e ver quebrar. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma pastinha. Não deve fazer a pastinha agora. Tá lá. Tá rodando. Ele vai checar se tem a conexão. Vai dizer que tá sem conexão e não vai seguir pro dump. Esse é o objetivo nesse momento. Pá. Não criou a pastinha, voltou nosso erro, perfeito. Agora, se a gente voltar aqui para um válido e rodar, ele vai pingar as 4 vezes, 1, 2, 3, 4, e seguir para o nosso dump. Detalhe, esse banco aqui, opa, ele deu outro erro. Qual que é o erro agora? Postgres não está de pé. Então, sudo systemctl start Postgres. Ah, não, para verdade ele até está de pé. Deve ser outro erro. Eu só bati o olho. Connection to server. Não, ele disse que não está de pé, não. Vamos tentar e ver o que vai acontecer. Eu acho que agora vai dar outro erro. Uhum. Ah, não. Eu não sei se eu tinha lido inteiro o outro erro. Ah, não. O primeiro era de erro mesmo. Connection to server on socket. E esse aqui é outro. Connection to server on socket veio fatal. Database não existe. Aqui não tinha isso. Beleza. Então eu disse que esse banco não existe. Porque esse banco não existe. Eu tenho um banco aqui do Rails, que é o que eu vou utilizar pra gente brincar aqui. Que é o meu listinha. Acho que é listinha. Vamos descobrir. Eu acho que é listinha. Então, se eu colocar aqui que eu já uso o meu banco. Listinha. Development deve ser, porque o Rails coloca isso por padrão no final. Vamos ver se vai. A pasta backup existe. Ele até tentou aqui, fez os arquivos, mas tudo sem nada. Ele deve ter até feito dessa vez. Até salvou aqui, ó. Listinha development. Esse último, esse aqui foi o que ele tentou e deu errado. Que beleza, hein? Tá lá, listinha development com timestamp SQL zipado. E ele agora depende do meu connection com essa escrita aqui. Perfeito. Essa é a primeira parte que eu tinha planejado, mas como eu disse, a gente tem um comentário aqui que eu gostei muito, então vou fazer um rake para popular banco de dados. Perfeito. Esse aqui vai ser um pouquinho mais divertido, mas tem mais detalhes, tá? Então vamos lá. Minhas tasks, fazendo aqui no de banco mesmo. Esse aqui vem até aqui. Então, qual que vai ser o nome dele? Então, task seed, que nem do Rails, porque vai ficar bonitinho. Só que esse cara aqui, ele vai depender de outra task, que eu vou botar em cima até pra gente deixar na ordem. Task, que vai ser o setup connection. Nesse primeiro caso aqui, eu estou usando direto da minha máquina, pgdump, não precisei nem especificar para onde esse usuário, sem eu poderia, mas eu usei direto da minha máquina, perfeito. Nesse caso aqui, eu vou querer, também vou pegar da minha máquina, mas vou dar algumas opções um pouco mais interessantes. Beleza. Então, eu estou com um banco de Rails, eu quero usar o banco do Rails, só que sem usar o Rails. Vamos lá. Então eu vou precisar de algumas coisinhas para eu poder lidar com ele. Então eu vou precisar do Postgres, eu acho, e do Active Record. Então, require Active Record, require PG. Beleza. Se você usar o Rails, se você usa o Postgres, provavelmente você já tem essas gemas instaladas, não só dá um gem install nas gemas e tá tudo certo. Beleza. A parte do seed
vai ser bem mais de boa. Vamos começar por ela, depois volto para a conexão. Load. Eu vou preferir dar um load, porque não vou querer me preocupar tanto com o caminho nesse caso. Seed. Eu não quero pegar relativo de onde eu tô, nem nada. Eu quero pegar do dbseed.rb. Perfeito. E aqui eu vou dar um puts usuário encontrado. Por quê? Quando eu rodar o meu seed load, esse cara aqui vai ter, sei lá, user.create, e aqui eu vou dar um user.find depois. Eu vou deixar pronto. E por fim, uma database seeded. Fez mais sentido para mim. Seed ran correctly. Perfeito, tá bom. Se a gente rodar seed agora, não achou dbseed. Perfeito. Então o que a gente vai criar? db/seed.rb nesse caso. Beleza. Esse cara aqui, então, vou dar um puts aoba Ctrl L. Beleza, olha lá. Então até aqui nossa seed funcionou. E a seed vai ser basicamente isso aqui, não vai mudar muito. O que a gente vai mudar é aqui e aqui. Como eu disse, eu vou utilizar o Active Record. Então o que eu quero de fato fazer aqui dentro? Eu quero fazer algo como, eu sei que no meu banco existe user. Então eu sei que o Active Record, se eu utilizar a class user, ele vai traduzir o nome da tabela para users. Então ele vai ser esperto o suficiente saber que meu banco tem uma tabela users e vai trazer para mim. Beleza. Então isso vai funcionar. Só que para isso eu vou precisar dessa classe user também. Find or create by email putsdev@putsdev.com. Então eu vou tentar localizar ou criar um e-mail com esse cara aqui. Bem, esse user não existe. Eu poderia vir aqui e fazer isso aqui, ó. Class user, ponto vírgula, class user, ponto vírgula, end. Isso aqui é o suficiente para eu já ter a class user, e como eu estou utilizando o Active Record, ele vai bater nesse cara aqui, e quando chamar, vai funcionar. Não é o que eu quero. Quero dar um pouquinho mais de organização para as minhas coisas. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui faz? Faz. Pronto. Vamos criar um app model só para deixar organizado. New folder, app models. Beleza. Dentro dele eu vou criar ali o meu user.rb. E o que ele vai ter que ter? Class user, que vai herdar de Active Record, se eu não me engano, base. Active Record Base. E eu poderia colocar o end. Muito bom. E eu poderia colocar o end na outra linha. Funcionaria. Mas como ele não vai ter nada aqui, que eu não vou mexer em regra de negócio aqui no meu caso, vou colocar tudo numa linha só. Aí precisei colocar um ponto e vírgula aqui. Class user, que é de Active Record Base, que está vindo esse cara aqui. Então ele vai ter os poderes do Active Record. Ele sabe que o user vai ser uma tabela users. Então se eu chamar agora aqui, deve funcionar. Eu vou até comentar esse cara aqui só para a gente ver funcionando. Vou colocar um binding.irb. Ainda não vai funcionar. Por quê? Porque para esse cara rodar com Active Record, ele vai precisar de uma conexão. E tá aí o nosso problema. E por que
que a gente vai ter que fazer o Active Record ter uma conexão antes. Então a gente tem esse cara aqui. Esse cara aqui vai precisar de uma conexão. Vai precisar de um base ponto establish connection com o nosso banco de dados. Eu posso forçar ele a verificar se tem um erro também. Então, action active record base connection. Não estou executando de fato, mas estou só verificando ali se tem a conexão, que eu posso já pegar o erro aqui antes de ir para o meu seed, etc e tal. Tá bom. Meu problema aqui vai ser esse cara aqui. Aqui tem mais uns pulos do gato. Eu vou escrever alguns códigos, eu vou comentar outros, mas a gente já vai falar sobre isso. Então eu poderia usar active. Tem. Active record base establish connection. Abre, fecha. Eu vou comentar o nosso aqui de baixo, que vai ser o final. E eu poderia passar para ele o adapter. Vou falar que é o PostgreSQL. Eu posso dizer que eu tenho um host. E eu vou bater na tecla de tudo que a gente está vendo aqui, tá? Localhost, nos detalhes do que eu estou fazendo aqui. Que vai quebrar tudo. Eu posso ter o banco, que é o listinha development. Eu também posso querer ter o username, que aqui vai ser meu nome de usuário do computador, no caso. Eu poderia ter o password, que, aliás, geralmente, no caso, não sei como foi feita sua instalação, mas pode estar como PostgreSQL, root. Mas por padrão, se não me engano, o pessoal faz assim. Pelo menos para ambiente de desenvolvimento. Tipo, na própria máquina. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Acho que tá certo. Então, se eu fizer isso aqui, ele até vai tentar conectar. Vamos ver o que acontece. Então, se eu rodar o... tá. Outro ponto, tá? Seed, como é que a gente faz? O seed vai depender do nosso setup connection. Pronto. Então, ele vai rodar antes do seed o setup conexão. Perfeito. Vamos lá? Ele parou lá. Então, se eu já criei o user, temos um problema. Esqueci de fazer algo sério. Esqueci de carregar o user. Ele não tinha modo user. Existe o arquivo, mas não tem. Então, dir glob. E o glob ele vai pegar de onde eu tiver. Então, ponto app barra models barra. Aí eu quero qualquer uma que eu poderia colocar direto user, mas eu quero todas que eu quero fazer novos. Então, qualquer pasta dentro de modos com qualquer arquivo que termine .rb, no caso vai ser user, que só tem lá, e eu quero que para cada um deles eu dê um require no arquivo. Eu poderia ter feito file, require file. Funcionaria. Porém, a nova sintaxe permite que eu possa usar a palavra each sem nada. E se for mais antiguinho, ainda assim eu não quiser usar, eu posso usar os number parameters ali e passar underscore 1, que também vai funcionar. Mas vou usar o each que eu achei mais bonitinho. Beleza, então procure nesse diretório qualquer arquivo dentro de app models, qualquer pasta, subpasta que tenha os arquivos .rb e me dê uma lista desses arquivos RB, o path deles. E aí eu vou dar um require em cada um desses paths. No caso só tem user, mas agora sim ele deve carregar. Vamos ver de novo. Seed. Glob. Agora está certo. Perfeito. Agora eu devo ter user. Beleza. User.first. Agora que vem o problema. Password authentication fail for user password. Tá.
vamos falar um pouquinho do Postgres. No caso do SQL, etc e tal, cada um vai ter seus detalhes, se funcionamentos ou não, provavelmente vamos exigir usuário e senha, mas vou falar do Postgres, que é o que eu estou utilizando aqui. Eu não lembro nem se eu tenho esse usuário aqui configurado, mas pelo visto não tem, e então eu não vou querer passar ele. Eu sei que no Postgres, se eu tiver na minha máquina, se eu tentar usar logado o meu usuário, eu não preciso nem passar a senha. Vamos tentar de novo. Rodando. First. Eu disse, vai ter um monte de erro e a gente vai conversar sobre cada um deles. Não teve password passada. Por quê? Porque eu estou passando o host. Então ele está tentando fazer via TCP, se eu não me engano, mas eu quero utilizar o que já está dentro da máquina. Então eu não quero que ir para fora. Aí ele vai entender que eu posso usar só o meu usuário sem senha. Bom, de novo. Funcionou. Que legal, funcionou. Que bom. Eu ia trazer outra coisa, mas a gente às vezes tem um probleminha, tá? Que pode ocorrer e acho que até vai ocorrer em algum momento aqui. Mas tá bom. Funcionou. Consegui roubar. Já meio caminho andado. Eu sei que quando eu passo, às vezes, dessa forma aqui, ele vai rodar. Eu não lembro agora o caso em específico, que eu dei de cara com esse erro, não veio agora para mim. Mas ele vai dizer que não conseguiu carregar o esquema que ele está procurando lá do Rails. E aí, uma forma de burlar essa validação é a gente passar a URL ao invés do monte de hash para eles, porque daí ele não vai tentar fazer essa validação do esquema. Ele vai falar, beleza, eu aceito o que você está passando aí, bora. Ele não vai nem questionar. E aí que eu vou deixar aqui, eu vou comentar esse de cima, também funcionou nesse caso, mas pode ser que dê algum problema aí, então eu vou deixar esse outro aqui para a gente usar. E como é que eu faria? db url vai ser igual a PostgreSQL, // Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou montar ela inteira, mas eu vou montar de um jeito que acho que dá pra gente ler tudo que eu quero colocar. Então, user vai ser igual seu usuário, beleza. Pass vai ser igual sua senha, serve pra mim também. Host, password, acho que é melhor deixar password, né? Mais bonitinho. Host vai ser igual, sei lá, localhost. O banco vai ser listinha development, no meu caso. User, password. Faltou a porta. E a porta vai ser 5432, pelo menos é padrão, mas vai que tenha mudado alguma coisa. E aí que a db_url, ela vai ser a gente montando esse cara, que vai ser basicamente PostgreSQL, // agora tá certo. Primeira coisa que eu venho e vou colocar nele, user. Beleza. Barra não. Segunda coisa, a senha. Tá certo. Depois, com a máquina onde ele está. Então, vai ser o host. Beleza. Aí, o host pode ter a porta que ele está rodando. Que eu escrevi errado ali em cima. Pronto, a porta. E, de fato, qual barra, e aí o banco dele, que é a DB. Pronto. Isso aqui a gente montou uma URL. Então, esse aqui é o formato da URL. Não quero passar o host, eu quero passar a porta tá XYZ. Então, a gente poderia usar esse cara aqui para alimentar esse cara aqui e deve funcionar. Beleza.
Assim a gente, ao invés de passar como um hashzão, que pode dar aquele erro de esquema que eu falei, não sei porque não deu agora comigo, mas eu sei que dá. A gente pode passar o URL, que se não me engano ele dá um bypass nessa parte de checar o load de esquema. Então ele vai fazer a conexão. Perfeito. Então aqui eu quero um user.find by e-mail. Esse e-mail aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então se eu rodar meu seed agora, continue. Ah, tá, tem um ponto aí, né? Que eu fiz caquinha aqui agora. É. Eu passei tudo isso aqui, mas eu não vou utilizar isso aqui, é só para saber que dá para usar ele inteiro dessa forma. O meu vai ser sem o host e sem senha, porque eu vou estar na minha própria máquina, então vai funcionar. Então db underscore url vai ser igual, agora sim, PostgreSQL, dois pontos, barra, barra. Eu não preciso passar o user, porque eu sou eu mesmo. Então também não vou passar a senha. E também não vou passar o host. Não, até posso passar o host, porque ele vai ter que perguntar. Vou ter que passar o host, mas de outra forma. Então eu não vou passar o user. Se eu não passo o user, eu já não passo a senha. Pulei. Não vou passar o host com arroba, nem a porta ali, porque eu já estou usando no meu próprio endereço. Tá bom. Então vai ter mais um barra, que é esse barra do final. E o banco. Listinha development. E a única coisa que eu vou ter que passar é um argumento a mais para ele, que vai estar depois do interrogação. O argumento vai ser o host, de fato, que ele precisa saber ainda assim que está rodando aqui dentro. Então, barra var, barra run, barra PostgreSQL. Assim eu posso usar essa propriedade também do meu de rodar local. E ele aceitar passar, se o seu usuário está rodando isso localmente, então você tem permissão de fazer o que você quer fazer. Beleza. Beleza. Continue. O que ele deu de errado dessa vez? Nossa, erro. Aqui, ó, agora deu. Aqui. We could not find your database listinha development. Available database configuration can be found. Também tá escrito errado. Mas esse erro aqui que ele pode dar ali de que a gente não tiver configurado. Mas é o que eu escrevi errado aqui no meu negócio. Listinha. Continue. Perfeito. Então, eu posso tirar esses dois caras daqui. Aliás, vamos testar aqui. Rodando seed.rb. Putz. Fim do seed.rb. Então vamos lá. Tá desativado aqui o find or create. Eu vou carregar meu seed. Ele vai rodar o seed. Não vai criar nada. Vai voltar aqui para a nossa task. E eu vou tentar achar um usuário com esse e-mail, que não foi criado ainda. Então se eu rodar. Rodando seed. Fim da seed. Não achou nada. Por isso, putz, voltou vazio aqui. E rodou corretamente. Perfeito. Agora, se eu ativar esse cara daqui e rodar de novo, pum, achou. A única coisa que eu poderia colocar aqui é um ponto as.json para mostrar bonitinho. Tá lá. Perfeito. Na prática, não vou ter esse cara aqui. E eu posso agora ter minhas seeds.
E com isso, pode fazer um vídeo de como montar um arquivo Rake para popular um banco de dados. Eu entendi que era mais ou menos que nem a ideia do CID, povoar um banco de dados. Isso mesmo, né? Popular um banco de dados, é isso aí. E eu precisei fazer toda essa estrutura usando o Active Record. Eu poderia ter feito direto na unha com queries, aí seria Active Record Base, de execute também, tem establish, mas também ele executar ali uma query, poderia passar insert, int, bababá, e passar os parâmetros, também funcionaria. Mas eu quis trazer esse colega aqui porque aí a gente ganha alguns poderes já do próprio Active Record sem utilizar o Rails. Então, para mexer com o banco de dados, eu quero fazer alguma coisa para produção em Sinatra. Eu iria mais por esse caminho aqui do Active Record. Ficaria já tudo bonitinho, mais protegido. Tem todas as definições ali. Acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci nada. Então a gente fez ali o... A gente viu fazer arquivos. A gente viu uma dependência passando parâmetros também. A gente fez um dump. E a gente fez o seed. Uma task para popular ali o banco de dados. E agora a diferença entre fazer o rake e seed, na prática, assim, não vai ter muita diferença entre usar rake, fazer uma task, rake lá para povoar, e usar o seed do próprio Rails. Porém, eu aconselho, se você estiver usando o Rails ali bonitinho, usar os seeds do Rails. Por quê? Antes ele fazia direto com RakeDB Migrate, eu acho que o Seed também fazia com RakeDB Seed, depois isso migrou para dentro do Rails, então hoje em dia se fala Rails DB Seed. E qual que é a motivação disso? Por que fazer isso? Porque agora a gente tem no meio do caminho o Rails antes de rodar o Rake, então você vai pedir para o Rails, e o Rails no fundo ele vai rodar um Rake lá para fazer Seed. Porém, ele intercepta e faz coisas no meio, então é mais interessante deixar o Rails fazer essa parte. A não ser, claro, você esteja fazendo que nem a gente que, vou fazer um sistema sem Rails, eu quero fazer só seed. Aqui eu sei que ele teria coisa como environment, então você teria todas as coisas do Rails que você poderia utilizar ali no seeds, que ajuda a facilitar o uso. Eu diria que no meio assim de ter o Rails, o interessante é isso, que ele vai te prover ali coisas do próprio Rails para você utilizar no meio dos suas seeds com mais facilidade. Etc e tal, e mais algumas outras coisas, então eu iria por esse caminho. Acho que com isso aqui eu fechei eu vou colocar esse código num repositório e subir junto, porque tem bastante coisa. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.